Olá, pessoal. Estou aqui para falar sobre o tema do momento, que é a eleição do Donald Trump e a relação disso com a inteligência artificial, o que é, na minha opinião, três efeitos da eleição do Trump para a inteligência artificial. O primeiro efeito, na minha opinião, é a questão regulatória. Os Estados Unidos são o país que mais regula a inteligência artificial do ponto de vista dos estados, mas a Casa Branca vem patinando na busca por uma legislação federal da inteligência artificial, apesar dos esforços de dialogar com as grandes empresas. Na minha opinião, a regulação da inteligência artificial nos Estados Unidos não vai sair tão rápido e, se sair, ela vai ser muito mais voltada para garantir a inovação e a liberdade econômica das empresas e vai levar um pouco menos em consideração questões que eram mais caras ao Partido Democrata, como direitos dos consumidores, propriedade de dados e propriedade intelectual também. Então, essa é um pouco, na minha opinião, o que eu acho que vai acontecer. E aí, isso tem um efeito de cascata. Qual que é esse efeito de cascata? Os Estados Unidos são vistos, principalmente para nós que estamos aqui no Brasil, como um grande norte nessa discussão, porque as principais empresas na área de inteligência artificial estão nos Estados Unidos. Aquelas que nós utilizamos, aquelas que a gente consome o serviço delas. Então, a gente sempre vai olhar para os norte-americanos para poder um pouco se espelhar, copiar algumas coisas ou então ajustar a nossa regulação, que também está demorando bastante para sair. Então isso vai ter um efeito cascata, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo. O mundo inteiro vai olhar para ver como é que a Casa Branca vai caminhar para uma eventual regulação federal da inteligência artificial. Então essa é a minha opinião. Vai demorar para sair, mas se sair, ela vai ser muito mais pró-empresas, tanto que vocês veem a participação do Elon Musk na campanha do Donald Trump, uma presença forte agora nessa reta final. Isso passa um recado para quem entende do assunto. Segundo efeito, para mim, da eleição do Donald Trump para a inteligência artificial tem um pouco a ver com as mídias sociais. O Donald Trump, pela primeira vez, vai ser um presidente eleito com sendo dono de uma mídia social. Você se lembra que alguns anos atrás ele foi expulso do Twitter, antes do Twitter ser comprado pelo Elon Musk, virar o X. O Donald Trump, quando ele foi expulso do Twitter, ele criou a própria rede social, o Truth, que é uma rede social na qual ela segue as regras, basicamente, ditadas por ele. E agora ele vai ter um megafone para poder se comunicar diretamente com o seu eleitor e fazer aquilo que a gente chama de presidencialismo digital. Né? Ele vai fazer a diplomacia dele, vai mandar recados através das suas próprias redes sociais. Obviamente que, de novo, como eu mencionei agora há pouco, a gente tem outras figuras importantes, como o próprio Elon Musk, que depois comprou o Twitter, virou um X, e que é um grande entusiasta da liberdade das redes sociais como uma forma de liberdade dos seus usuários. É uma questão de liberdade de discurso que para os norte-americanos são muito caras. A questão é que isso certamente vai transbordar para outras formas, para as outras redes sociais ao redor do mundo inteiro, porque as principais redes sociais que nós utilizamos aqui no Brasil, por exemplo, também são norte-americanas. Agora, por outro lado, isso se conecta com o terceiro ponto, que é o efeito da eleição do Donald Trump para a geopolítica da inteligência artificial. Qual que é a relação entre mídia social e geopolítica da inteligência artificial? Tem a ver um pouco com o TikTok. E aqui nesse ponto eu não acho que vai mudar muita coisa com a eleição do Donald Trump. Por quê? Independente da disputa entre democratas e republicanos, os dois países têm algo em comum, que é uma dificuldade de pensar o papel da China na economia, na política mundial, como um parceiro, como um colaborador. Os dois partidos veem com muita cautela, para não dizer um pouco de medo, a presença e a ascensão chinesa ao redor do mundo inteiro. Isso envolve também questões de inteligência artificial. O que aconteceu agora, este ano, por exemplo, é uma evidência disso. O Congresso norte-americano estava aprovando de maneira unânime a proibição do TikTok chinês sendo utilizado no território norte-americano. Lembrando que o TikTok ele já vinha sendo proibido em vários estados dos Estados Unidos, porque lá a legislação é diferente, então os estados eles têm essa competência, mas agora a aprovação seria uma proibição geral, tá? Diretamente do governo federal norte-americano.
Por quê? Porque é uma questão de, para eles, é uma questão de soberania e de segurança nacional. Uma forma de você impedir que a China, através das redes sociais, coletasse dados sensíveis do cidadão norte-americano para poder fazer o uso através para o governo, porque de acordo com os norte-americanos, a empresa que é dona do TikTok, ela tem uma proximidade muito grande com o governo chinês, então seria uma forma deles se protegerem. Eu acho que isso vai mudar muito pouco. Independente de ter sido Donald Trump ou a Kamala Harris o candidato eleito, eu acredito que os Estados Unidos continuarão nessa chamada Guerra Fria da inteligência artificial contra os chineses. E eles vão continuar apertando o cerco, criando mais dificuldade para a expansão das empresas chinesas que querem ganhar mercado, querem ganhar consumidores ao redor do mundo inteiro, particularmente nos Estados Unidos. Isso deve ter um efeito de manter uma política de aumento desse atrito, esse choque entre as iniciativas dos dois países. Então, são esses os três efeitos que eu consigo dizer para vocês aqui de bate-pronto, que eu acredito que vai impactar. A eleição de Donald Trump vai impactar na inteligência artificial e, aos poucos, a gente vai sentir esse reflexo no nosso dia a dia. Eu sou Gustavo Macedo, sou professor de inteligência artificial. Estou aqui para ajudar a traduzir para o seu dia a dia o que é a inteligência artificial. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe.